Olá, família! Aqui quem está falando é o psicólogo Alessandro Albuquerque e hoje eu vim aqui para te fazer uma pergunta. Eu queria saber de você como você lida com a sua frustração. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque cada um lida de uma forma diferente com a frustração. E eu costumo dizer o seguinte, que existem pelo menos três grandes grupos de pessoas que podem se enquadrar em relação às respostas que elas mesmas dão à frustração, quando elas se frustram por alguma coisa. Então, primeiro grande grupo são aquelas pessoas depressivas que quando querem alguma coisa e acabam não conseguindo, elas ficam muito tristes, só que não é uma tristeza comum, é uma tristeza muito maior, que tem a ver com o próprio ego, porque geralmente esse grupo de pessoas acaba atribuindo a si muitas características negativas, se depreciando muito, depreciando o próprio ego. E com isso é a porta de entrada para uma depressão mais severa, mais grave. E dependendo da frustração, tem pessoas que ficam, às vezes, uma semana, um mês, um ano, até muito mais do que isso por conta de alguma coisa que elas queriam muito, mas que não aconteceu. O segundo grande grupo, que eu costumo dizer, são aquelas pessoas mais vingativas, né? que são mais inflexíveis em relação às suas ideias, os seus ideais, os seus desejos. E geralmente esse grupo de pessoas costuma colocar um nível de expectativa no outro que é muito maior às vezes do que o outro é capaz de corresponder. Então, quando elas acabam se frustrando por conta desse nível muito alto de expectativas em relação ao outro, elas acabam se tornando pessoas mais vingativas, que querem que o outro sofra, mesmo que elas com isso acabem sofrendo também. Então, esse grupo de pessoas geralmente acabam não tendo a noção exata do que estão fazendo. Então, tem um terceiro grande grupo de pessoas que são as pessoas mais resilientes. Pessoas resilientes, elas aprendem com a própria frustração. Sempre que acontece alguma coisa que não estava no planejamento, que elas não gostariam que tivessem acontecido, elas aprendem com aquilo, elas extraem, elas conseguem extrair algo positivo, um aprendizado daquela frustração, daquilo que aconteceu e que não foi tão bom assim. Então, qual é o grupo a qual você mais pertence quando você se encontra diante de uma frustração? A resposta que você der a essa pergunta pode definir o quanto você tem sucesso na vida, o quanto você é feliz na vida, porque quanto mais você for flexível o suficiente para poder extrair e aprender alguma coisa de bom, de boa que aconteceu naquela situação que não aconteceu do jeito que você queria, maiores são as chances, as possibilidades de você conseguir concretizar e alcançar qualquer coisa que você quer na tua vida. Porque vamos parar para pensar. Geralmente, aquele primeiro grupo, o grupo de pessoas depressivas, elas se depreciam tanto que muitas não têm força suficiente para dar a volta por cima. E aí, com isso, acabam ficando naquele marasmo, naquela procrastinação, naquela tristeza muito grande durante muito tempo. E com isso, o tempo é o que a gente tem de mais valioso nesse mundo, né? Então, quanto mais tempo a gente perde, e a procrastinação ela tem muito a ver com isso, com essa falta de autoestima. Quanto mais tempo a gente perde, menos vida a gente tem para ser feliz. E aquele segundo grande grupo, que é o de pessoas vingativas, né, que querem que o outro sofra por conta da frustração que fizeram elas sofrerem e tal. Esse grande grupo também é um grupo de pessoas que não têm a consciência exata do que elas querem, do que elas estão desejando para o outro. Porque
Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver outros vídeos meus, mas eu costumo dizer que todos nós estamos conectados. E é por isso que eu sempre começo o vídeo com "E aí, família?", porque na verdade eu acredito sinceramente que todos nós fazemos parte da mesma família. Então, se todos nós estamos conectados, o mal que eu faço para você é um mal que eu faço para mim mesmo. Se eu desejo alguma coisa de ruim, alguma coisa de negativa para o meu próximo, é como se eu estivesse desejando esse mal para mim mesmo. Porque a neurociência ela vai explicar que tudo aquilo que a gente pensa produz um efeito no nosso corpo, no nosso organismo. Então, quanto mais nós pensamos em coisas negativas e nutrimos sentimentos negativos, como ódio, rancor, mágoa, tudo isso faz com que o nosso corpo ele produza químicas que vão prejudicar o pleno funcionamento do nosso organismo, do nosso corpo de uma forma geral. E isso, com o passar do tempo, pode se agravar e acabar se transformando em doença. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o seguinte: quem é a pessoa mais importante da minha vida? Porque se eu coloco a minha vontade de me vingar, a minha vontade que o outro sofra na frente do meu próprio desejo de ser feliz, é como se eu estivesse colocando o outro num pedestal, como se fosse a pessoa mais importante do mundo. E faz sentido isso? É lógico isso? Não, não faz sentido nenhum, isso não é lógico, isso é uma incongruência muito grande. E é lógico que por detrás disso, o que a gente mais precisa trabalhar é a questão do perdão, mas que a gente vai trabalhar em outro vídeo, tá? Agora, o terceiro grande grupo de pessoas que respondem à frustração de uma maneira mais adequada é um grupo de pessoas resilientes que estão sempre aprendendo com as coisas que acontecem e não deixam que as frustrações e os desejos que não foram satisfeitos e ou correspondidos plenamente o frustrem a tal ponto de não poderem se reerguer, de não terem vontade de continuar seguindo em frente e no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Então, sempre a mensagem desse vídeo que eu quero que fique na tua memória é a seguinte: sempre costume pensar, aprenda a pensar em o que você está aprendendo. Mesmo diante de uma frustração, mesmo diante de uma situação negativa, o que você pode extrair de aprendizado para a tua vida, que pode servir não só para você, mas como para todos os outros ao seu redor também. Porque nós somos exemplos para as pessoas que nos rodeiam. Então, se eu quero o melhor para minha família, eu preciso ser o exemplo para mim mesmo. Sendo um exemplo para mim, eu passo uma imagem completamente de acordo e congruente com aquilo que eu quero para mim e para os outros também. Então, essa é a minha grande dica de hoje e fica aqui, curte aí esse vídeo, compartilha se você achou interessante e a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!